Sega, um dos maiores nomes da história da indústria mundial de games, e que nos anos 90 era uma das principais fabricantes de consoles do planeta. Através de seus videogames, milhões de famílias passavam horas reunidas coletando anéis com o Sonic, e seu impacto na indústria foi tão significativo que incomodou várias de suas grandes concorrentes. Só que hoje, a Sega não se envolve mais na fabricação de consoles, e já se passaram mais de 2 décadas desde o lançamento de seu último videogame. E agora, a marca não é nem um pouco daquilo que um dia já foi. Nesse vídeo, você vai conhecer a história da Sega e por que ela praticamente desapareceu. Tudo começou em 1940, no Havaí. Inicialmente conhecida como Standard Games, a empresa fundada pelos empresários americanos Martin Brownlee, Irving Broomberg e Jason Humpert focava principalmente na fabricação de máquinas de jogos com moedas, como os caça-níqueis, que eram majoritariamente destinadas a bases militares. Porém, nos anos 50, uma nova legislação nos Estados Unidos tornou esse negócio inviável e fez com que a empresa se mudasse para o Japão, sendo também renomeada para Service Games of Japan. E apesar da mudança, eles continuaram produzindo jogos de moedas para bases militares dos Estados Unidos na Ásia. Na década seguinte, a empresa se expandiu e passou a vender também máquinas de pinball e jukeboxes. Em 1965, a empresa se fundiu com a Rosen Enterprises, uma empresa fundada pelo empresário David Rosen, cerca de 10 anos antes. A nova empresa resultou com a combinação das letras das palavras Service Games com a palavra Enterprises, e assim passou a se chamar Sega Enterprises. E seu primeiro grande sucesso foi o jogo eletromecânico de um submarino chamado Periscope. 4 anos depois, a Gulf and Western, que já tinha adquirido o estúdio de cinema Paramount Pictures, também adquiriu a Sega Enterprises. E durante os anos 70, aproveitando o forte apoio financeiro, a Sega se tornou uma das principais fabricantes de jogos de fliperama nos Estados Unidos, operando também uma rede de fliperamas que estava nos shoppings e em galerias chamada Sega Centers. Além disso, ela também adquiriu uma das maiores concorrentes do mercado de fliperamas, a Gremlin, até mesmo mudando seu nome para Sega Gremlin antes de se tornar Sega Electronics no início dos anos 80. Entretanto, em 1983, a indústria de jogos começou a enfrentar uma crise enorme, que varreu vários fabricantes e deixou a Sega em maus lençóis. Basicamente, a qualidade dos jogos eletromecânicos foi questionada e a demanda diminuiu, com a indústria sofrendo uma grande queda, que afetou negativamente o mercado. Esse declínio levou a Gulf and Western a vender as operações norte-americanas da Sega para a Bell Midway, uma empresa muito conhecida na época por suas máquinas de pinball e pelas licenças de jogos populares na época, como Pac-Man e Space Invaders. E enquanto isso, a matriz continuou entre altos e baixos, até ser integralmente vendida, dessa vez para um grupo de investidores liderados pelo antigo parceiro David Rosen, que tinha o apoio do empresário japonês Isao Okaya e de sua empresa de serviços de computação, a CSK. Isao Okaya, mais tarde, se tornaria o presidente do conselho da Sega. E com as operações principais de fliperama com muitas dificuldades, a equipe da Sega viu uma oportunidade para entrar no mercado em desenvolvimento, o mercado de consoles de videogames domésticos. E essa decisão marcou uma virada crucial na história da empresa. A primeira incursão da Sega no mundo dos consoles domésticos foi o SG-1000, com SG representando Sega Games. Lançado no Japão em 15 de julho de 1983, coincidentemente, no mesmo dia em que a Nintendo lançou o Famicom. Isso resultou em uma forte concorrência entre o console da Nintendo e o SG-1000. No entanto, o SG-1000 conseguiu vender mais unidades do que a Sega havia previsto, o que motivou a empresa a continuar desenvolvendo novos consoles. A segunda tentativa foi o redesenhado SG-1002, lançado no Japão cerca de 1 ano depois, seguido
posteriormente pelo Sega Mark III, lançado mais de um ano depois. O Sega Mark III se tornou extremamente notável quando foi relançado como Master System em mercados como Estados Unidos e posteriormente no Brasil. Lançado em 1986 no mercado americano, apesar de não ser um sucesso estrondoso, o Master System conseguiu algum reconhecimento, embora tenha vendido apenas uma fração quando comparado com um console concorrente da Nintendo, o NES, que vendeu cerca de 10 vezes mais naquele ano. Uma das razões para as vendas modestas do Master System foi que a Sega, em grande parte, teve que desenvolver os seus próprios jogos para o sistema, devido às regras de exclusividade que existiam nos contratos dos desenvolvedores junto à Nintendo. Além disso, a Sega enfrentou desafios no marketing e na distribuição, principalmente porque os direitos de distribuição tinham sido vendidos para a Tonka, uma empresa de brinquedos sem experiência na indústria de videogames. E apesar dos esforços, a Sega tinha muita dificuldade para enfrentar a Nintendo, principalmente porque a concorrente detinha uma fatia esmagadora do mercado de jogos domésticos, tornando difícil para qualquer outra empresa se destacar, quanto mais superá-los. No entanto, a Sega conseguiu algo notável no seu próximo console, o Genesis, conhecido no Brasil como Mega Drive, o console que marcou os seus dias de glória no mercado mundial e principalmente no mercado americano. No início dos anos 90, as vendas estavam aumentando a uma taxa impressionante, com relatórios indicando que a Sega tinha uma parcela de mercado superior a 60% nos Estados Unidos. E isso foi uma das viradas mais notáveis da indústria empresarial e foi alcançado por vários motivos-chave. Em primeiro lugar, o Genesis era um sistema 16 bits, o que significava que possuía um chip de computador mais avançado do que os concorrentes, permitindo jogos com qualidade visual e sonora muito superiores em comparação com os consoles de 8 bits como o NES da Nintendo. A Nintendo só viria a lançar o seu console de 16 bits, o Super Nintendo, em 1991, após mais de 2 anos de liderança tecnológica do Genesis. Isso deu tempo à Sega para atrair a atenção do público e conquistar sua base de fãs. Outro fator importante para o sucesso do Genesis foi o seu marketing agressivo, que nos Estados Unidos era conduzido pela própria empresa e não pela japonesa Tonka. Com tecnologia de ponta, a Sega fazia questão de destacar isso sempre que possível e muitas vezes mencionava até mesmo a Nintendo pelo nome em seus anúncios. E quando o Super Nintendo finalmente chegou ao mercado, a Sega optou por baixar drasticamente o preço do Genesis, tornando-o significativamente mais acessível. Além disso, o Genesis era bastante atraente devido à sua ampla biblioteca de jogos, que abrangia uma grande variedade de títulos. E parte fundamental de sua estratégia era a promoção de jogos com a participação de celebridades, com jogos de esporte como Joe Montana Football e até mesmo títulos mais inusitados como Michael Jackson's Moonwalker, que eram projetados para atrair fãs das celebridades, os incentivando a escolher o Sega Genesis. O console também cativou muitos clientes simplesmente por seu apelo visual e estilo, esforçando-se para atrair um público mais descolado e maduro em comparação com a Nintendo. E isso se refletia no design do console, que optava por uma estética elegante e moderna, em vez do visual quadrado, branco ou cinza de seus concorrentes. O foco da Sega era em um público mais velho e sua abordagem ousada também se destacava em relação à Nintendo. Um exemplo notável foi o lançamento de Mortal Kombat, que a Sega manteve integralmente a violência característica do jogo, enquanto a Nintendo censurou várias partes e cenas das lutas. Como resultado, a versão do game para a Sega vendeu significativamente melhor. A quinta e última razão para o sucesso do Genesis estava concentrada no Sonic, o mascote da Sega. O Sonic, em muitos aspectos, era a resposta da Sega ao icônico Mario da Nintendo, mas uma atitude mais acentuada, como por exemplo, a sua impaciência quando o jogador não tocava no controle por alguns segundos, o que se tornou uma característica marcante. O lançamento do primeiro jogo do Sonic em 1991 foi um enorme sucesso, e a Sega logo começou a incluí-lo junto com o próprio Genesis, tornando o console ainda mais atrativo e impulsionando as vendas. No entanto, essa foi a história de como a Sega conquistou o sucesso com o Genesis e ameaçou seriamente a supremacia da Nintendo. Mas esse sucesso durou pouco tempo. O auge das vendas
ocorreu em 1993. Mas a partir de 1998, a empresa enfrentou um declínio significativo, marcando uma reviravolta negativa em sua trajetória. A primeira razão para esse declínio foi o renascimento da própria Nintendo, que lançou o Super Nintendo com grande sucesso, oferecendo títulos populares como Super Mario World, Zelda, Super Mario Kart e Donkey Kong Country, que atraíram muitos jogadores e permitiram que a Nintendo recuperasse uma parte considerável do mercado. No final das contas, o Super Nintendo vendeu muito mais unidades do que o Genesis, e apesar de uma batalha árdua, a Sega acabou perdendo substancialmente. E apesar de perder território, a Sega foi pioneira ao introduzir o Sega CD, que acrescentou jogos em CD-ROM para o console, uma novidade na época. Só que enquanto introduzia as novidades no Genesis, a Sega começou a se concentrar em seu próximo console, o Sega Saturn, lançado oficialmente no final de 1994. O Sega Saturn enfrentou uma série de desafios, desde a ausência de um título do Sonic até o fato de ser lançado para competir com o primeiro PlayStation da Sony, que foi lançado simultaneamente. A Sega também anunciou precipitadamente, durante a feira E3, que o Saturn estaria disponível imediatamente nas lojas, pegando varejistas despreparados e resultando em uma falta de unidades. Além disso, havia apenas 6 jogos disponíveis no lançamento, o que dificultava justificar o preço de $400, um valor bastante considerável na época. A situação piorou quando a Sony anunciou na mesma E3 que o PlayStation seria lançado por um valor de $300, uma economia de $100 em relação ao Saturn, o que levou muitos consumidores a optarem por aguardar o lançamento do PlayStation, que acabou sendo muito mais bem-sucedido do que o Saturn. E o Saturn teve uma vida extremamente curta, com menos de 4 anos. A última razão para o declínio da Sega foi o lançamento do Dreamcast em 1998, quando a empresa já estava em severas dificuldades. A principal característica do Dreamcast era sua capacidade de conexão com a internet, mas isso não era tão atrativo na época devido à falta de conexões de banda larga. E para completar, disputas internas e problemas de obtenção de chips gráficos resultaram em menos unidades disponíveis no lançamento, o que afastou parte dos poucos interessados que buscavam o console. Além disso, ainda existiam rumores sobre o lançamento do PlayStation 2, que afetou ainda mais as vendas. E assim, o que seria uma possível salvação para a empresa acabou gerando um prejuízo enorme, que colocou um ponto final nos consoles Sega. Ao todo, o Dreamcast vendeu apenas cerca de 3 milhões de unidades no mercado americano, antes que a Sega anunciasse no início de 2001 que deixaria de fabricar consoles e se concentraria exclusivamente no desenvolvimento de jogos para outros sistemas. Após esse anúncio, Isao Okaya, o chefe da Sega na época, doou quase $700 milhões do próprio bolso para ajudar a empresa nessa transição, mas infelizmente faleceu algumas semanas depois. Enquanto isso, a Sega continuou a se reestruturar e se concentrar em se tornar novamente lucrativa, adquirindo outros desenvolvedores e fazendo parcerias com empresas como a Marvel para produzir jogos baseados em lançamentos de filmes. Mas ainda assim, ela deixou de ser uma protagonista do mercado e se tornou apenas uma desenvolvedora que lutaria nos anos seguintes para sobreviver. Desde então, houve mais mudanças estruturais na empresa, como por exemplo, a sua venda para a holding Semi. Só que em linhas gerais, a Sega, que um dia foi uma das protagonistas do mercado de games, se tornou uma mera subsidiária de um grupo de jogos. E apesar de não ter deixado de existir, ela hoje faz parte apenas das memórias de uma legião de jogadores, que, por exemplo, ajudaram a tornar o filme Sonic um grande sucesso. Mas de toda forma, ao final dessa trajetória, resta a pergunta: será que algum dia a Sega vai voltar ao estrelato? Compartilhe com a gente a sua opinião.